continente perdido Atlantis é certamente um dos maiores e mais enigmáticos mistérios da história da humanidade. Por centenas de anos, a história desse local fascinante tem intrigado a humanidade. Um local que tinha muita tecnologia desconhecida, tesouros incontáveis e muita, mas muita prosperidade. Mas será que Atlantis foi apenas uma lenda ou ele existiu na realidade? O que realmente aconteceu com o continente perdido? Ele sumiu? Afundou? Desapareceu? Bom, hoje eu sou Carol Capel, a sua desvendadora de mitos e lendas favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui desse canal. Esse vídeo aqui é uma parceria com o canal Warner Play, mais uma vez. Canal Warner Play, muito obrigada por estarmos sempre juntos. E vocês sabem que no dia 1º de fevereiro, o filme Aquaman 2 chegou em todas as plataformas digitais. E para comemorar isso, e também para levantar algumas teorias sobre o filme, o canal Warner Play me convidou para contar para vocês todos os mistérios de Atlântida. Mas se liga, porque esse vídeo vai começar aqui e ele vai terminar lá no canal Warner Play. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. De onde veio, afinal, esse papo todo de Atlantis? Bom, a mais famosa e mais antiga menção de Atlantis saiu de ninguém mais, ninguém menos que Platão, o famoso filósofo grego, lá por volta do ano 360 a.C. Platão descreveu de forma muito detalhada o que era essa maravilhosa cidade de Atlantis. Esses textos diziam que Solon, o legislador e filósofo de Atenas, que por volta de 600 a.C. fez uma viagem para o Egito. E lá no Egito, ele aprendeu tudo sobre essa civilização incrível que teria vivido ali por volta do ano 9000 a.C. Ou seja, foram os egípcios que contaram para Solon que Atlantis existia. Solon contou para Platão e Platão contou para o mundo inteiro. Curiosamente, os egípcios antigos se diziam ser os descendentes de Atlantis. Mas não eram só eles não, tá? Vocês se lembram da nossa série aqui no canal sobre os mistérios dos maias? Pois é, os maias também se diziam ser os descendentes de Atlantis. E inclusive, eles falam sobre essa exata mesma data, 9000 anos antes de Cristo. Coincidência? Acho que não. Os historiadores acreditam que Platão tenha recebido essas informações detalhadas de iniciados, de membros de sociedades secretas que eram os guardiões dos segredos de Atlantis. A parte mais misteriosa da história é que Platão se recusava a falar sobre Atlantis, como se realmente fosse um segredo. E antes de sua morte, ele começou a escrever de uma maneira muito detalhada sobre o lugar, meio que como agora ele não tinha mais nada a perder. Então agora ele poderia falar sobre o assunto. Platão dizia em seus textos que ele teve acesso a documentos proibidos de Atlantis na famosa Biblioteca de Alexandria. Inclusive, o famoso médium Edgar Cayce disse que a Biblioteca de Alexandria foi construída pelos próprios Atlantes em 10.300 a.C. E vejam que curioso, ela foi incendiada por Nero César. Ou seja lá o que for que existia ali, ele não queria que a gente soubesse. Muito se perdeu após esse incêndio. É como se a humanidade tivesse ficado sem passado. Eu estive na Biblioteca de Alexandria e ela foi reformada recentemente. Eu posso afirmar para vocês que é um local fascinante. De acordo com Platão, a ilha de Atlântida era do tamanho de um continente inteiro e eles faziam uso de um metal misterioso que não existe hoje em dia, chamado oricalcum. A cidade de Atlântida teria, de acordo com os textos, 2 vezes o tamanho do Império Romano. Será que é por isso então que Nero incendiou a tal biblioteca para impedir que alguém encontrasse algo que fosse maior do que o Império Romano? A história diz que Atlântida foi destruída da noite para o dia, graças a um evento catastrófico. Mas
será que Platão estava contando um fato histórico? Ou será que ele inventou essa história toda? Alguns dizem que a estrutura de Richat, ou seja, o olho do Saara, é uma evidência de que Atlantis realmente existiu. E nós já temos um vídeo aqui no canal sobre a análise dessa estrutura. Eu recomendo que você assista. Outros dizem que a Ilha da Madeira, que é de Portugal, é uma parte de Atlantis que não afundou. E que as Ilhas Canárias também são o que sobrou de lá. Mas a verdade é que ninguém sabe a localização exata de onde ficava esse tal continente. Existe um livro chamado Our Cosmic Origin, do Ismael Pérez. E nesse livro, ele fala que Atlantis era um local habitado por seres humanoides, não por seres humanos. Seres esses que tinham vindo das Pleiades. Gente, olha, mais uma vez essa referência de seres vindos das Pleiades aqui pro planeta Terra. Egípcios, maias, atlantes, todos falando a exata mesma coisa. Seria apenas uma coincidência? Esses seres que criaram Atlantis eram humanoides da quinta dimensão, que é uma dimensão que mistura a realidade com o mundo espiritual. E como resultado disso, eles tinham um desenvolvimento tecnológico muito além do comum para a época planetária. Ainda de uma maneira mais misteriosa, como se já não estivesse misterioso o suficiente, eles também teriam fundado a civilização de Lemúria e Mu. E sim, temos vídeo aqui no canal sobre essas duas civilizações. Deixarei aqui em cima no card. Graças a essa natureza muito evoluída desses seres, eles começaram aos poucos a perder contato com a natureza física da realidade e com as dimensões mais baixas. E isso aumentou o nível consciencial do planeta Terra, que era a missão deles, ou seja, o motivo pelo qual eles tinham vindo para a Terra. E de acordo com ensinos esotéricos e com a teosofia, a humanidade se desenvolveu graças a 7 ciclos evolucionários, que de acordo com a teosofia, tinha por objetivo gradualmente aumentar o nível consciencial do planeta. Os Atlantes eram o 4º ciclo desse desenvolvimento, ou seja, a 4ª raça raiz e a primeira raça híbrida de humanos com seres das Pleiades. Helena Blavatsky, a famosa ocultista, disse que a 4ª raça chegou aqui no planeta para mudar tudo o que era conhecido. A teosofia acredita que esses seres muito evoluídos, ou seja, a 4ª raça, encarnaram aqui no planeta Terra durante o período que Atlantis existia. Ou seja, eles não eram humanos, eles eram híbridos. Rudolf Steiner, o filósofo austro-húngaro, disse que a casa dos Atlantes não era a Terra. Então percebam que é o mesmo discurso dos maias e dos egípcios antigos. Já na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, nós temos o começo da história do grande dilúvio e de Noé, onde Deus mandou uma imensa enchente para limpar os pecados do mundo e recomeçar. E, estranhamente, diferentes versões da mesma história existem em muitas culturas ao redor do mundo. Todo mundo meio que fala dessa bendita ou maldita enchente. E existem textos com muitas dessas culturas que falam sobre uma civilização pré-diluviana e também falam sobre os sábios pré-diluvianos, que eram uma espécie de criatura com cabeça humana e corpo de peixe que vieram para a Terra avisar sobre o dilúvio, ou seja, proteger a humanidade dessa catástrofe iminente. Cabeça de humano, corpo de peixe? Que é isso, gente? Eram sereias? Tritões? Não vamos esquecer que o Aquaman é filho de um humano com uma Atlanta, ou seja, ele é uma espécie de tritão. E aí, Carol, beleza? E aí, pessoal? Ó, eu vim aqui interromper esse vídeo para lembrar você que o tritão mais famoso do cinema, o Aquaman, tá com o filme agora disponível nas principais plataformas digitais, Aquaman 2 e o Reino Perdido. E ó, esse filme, ele foi campeão de bilheteria, tem uma união improvável dele com seu irmão, mostra o filho do Aquaman e também marca a despedida do universo estendido da DC nos cinemas. Então você pode assistir agora mesmo, o link tá na descrição, você pode comprar ou alugar esse filme nas principais plataformas digitais. E eu vou continuar aqui assistindo seu vídeo, Carol, porque tá bem interessante.
Nós também temos essa mesma referência no Templo de Edifu, por exemplo, nas histórias de Gilgamesh, e até os egípcios falavam isso. Os maias também falavam, enfim, parece que foi algo de proporções globais. Existem muitos argumentos para apoiar a teoria de que a civilização maravilhosa descrita por Platão está agora congelada, perdida para sempre, no Polo Sul. Nas escritas de Platão, ele fala sobre os últimos dias da civilização Atlante, que era uma colônia de seres vindos de outro planeta, e que depois da inversão dos polos, Atlantis foi esquecida para sempre, embaixo do gelo, onde atualmente se encontra o Polo Sul. Mas será que é possível que Atlantis esteja escondido na Antártica? Bom, de acordo com a exopolítica, que é a política que lida com os assuntos entre seres de fora do planeta Terra e terráqueos, ainda existem raças alienígenas operando bases na Antártica e usando aquelas tecnologias deixadas pela civilização Atlante por lá. Mas será que é mesmo? Será que é verdade isso? Que a Atlântida está congelada lá na Antártica? Será que é por isso então que os governos escondem tantos segredos do continente gelado? Lá no canal Warner Play, agora mesmo, acabou de sair a continuação desse vídeo, onde eu respondo não apenas essa pergunta, mas muitas outras. Lá no canal Warner Play, eu vou te contar os 3 maiores mistérios da civilização de Atlântida. E se eu fosse você, eu ia correndo lá assistir a continuação. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Muito obrigado, Warner Play, por mais essa parceria. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Bye!